Vamos continuar então, pessoal. Professor Alexnaldo, curso de Óptica Geométrica. Essa é a lição número 8 e essas são as atividades propostas. Nessa primeira parte, vamos resolver de 1 até 5 e depois de 6 a 10. Primeira questão do Enem. Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade para fiscar um peixe em um lago com águas tranquilas. O índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz fazem o quê? Então, vamos lá, vamos observar o que acontece nessa imagem. Nós temos entre a interface água e ar essa reta normal. Esse de cá é o ângulo de incidência, porque esse é o raio incidente. E aqui nós vamos ter um ângulo de refração, R. Veja que nesse caso, R é maior do que I. Por que aconteceu isso? Porque o raio de luz, ao sair de um meio para o outro, ele não consegue mais prosseguir na direção que ele já vinha caminhando. Ele tem duas possibilidades, se aproximar da normal ou se afastar dela. Nesse caso, como o raio de luz vai ganhar velocidade, ele vai sair de uma velocidade Vzinho para uma velocidade Vzão, ele vai se afastar da normal. Por isso que ele saiu por esse caminho daqui. Tudo bem? Então, a informação óptica do peixe chega ao olho do observador por esse raio de luz, cujo prolongamento dentro da água, coincidindo com a vertical de onde está o peixe, vai bater exatamente no local da imagem. Então, veja que essa daqui é uma imagem virtual, porque ela foi obtida por um prolongamento de raio e está numa posição mais elevada, acima do peixe. Então, ele deve proceder dessa forma, por quê? Porque aqui, aqui vamos supor que seja o olho do índio, que a questão diz. Ele não pode mirar nessa direção, a lança ou a flecha dele. Ele tem que mirar um pouco abaixo. Ele sabe que ele tem que disparar abaixo para poder conseguir pegar o peixe. Ok? Claro que ele conseguiu obter essa informação depois de algumas tentativas e erros e ele aprendeu que deve disparar abaixo do que ele está vendo. Então, ele deve proceder dessa forma por quê? Letra A. Os raios de luz refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água. Não, descreve sim. Então, letra B. Os raios de luz emitidos pelos olhos do índio parou. Os olhos do índio não emitem nenhum raio. Os raios espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água. Também não, né? Então, os raios emitidos pelos olhos do índio parou. Os olhos do índio não emitem raio, apenas recebem. E os raios de luz refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Lógico, né? Porque o peixe não é uma fonte de luz própria. Por isso que ele fala os raios de luz refletidos pelo peixe. Então, na verdade, ele vai estar sendo iluminado pelo sol. Então vai ter o raio de luz que vem aqui, e ao sair do ar para a água, bate no peixe. E aí o peixe vai ser um refletor dessa luz. Tudo bem? Esse raio de cá é refletido pelo peixe. E ao sair da água para o ar, muda a velocidade, altera-se esse ângulo aqui, que ele vinha caminhando em relação à normal. E com isso, esse desvio, chamado de refração, vai produzir o fenômeno do dióptro plano. Então, letra E. Próxima questão. Um professor pediu a seus alunos que explicassem por que um lápis dentro de um copo com água parece estar quebrado, como mostrado na figura a seguir. Bruno respondeu: isso ocorre porque a velocidade da luz na água é menor que a velocidade da luz no ar. Tomás explicou: esse fenômeno está relacionado com a alteração da frequência da luz quando esta muda de meio. Então, considerando as duas respostas, é correto afirmar que, com certeza, essa aqui de Bruno é falsa. Porque na refração não existe mudança de frequência. Lembre, o que é que está acontecendo aqui? Então, vamos fazer aqui o copo, a água e aqui o lápis.
Desculpa aí a tremedeira. Veja o que vai acontecer aqui. Um raio de luz que saia do corpo do lápis, tentando sair da água, quando ele encontrar a normal, o que vai acontecer? Ele vai sair se afastando da normal, ok? Então, em relação a essa vertical aqui, ó, de cima desse ponto, essa parte do corpo do lápis vai ser vista dessa altura aqui, em relação ao chão ou em relação à superfície, nesse ponto. Então, isso vai produzir, ó, a quebra do lápis. Então, ele vai ser visto quebrado, como está aqui. Isso acontece por quê? Porque aqui dentro você vai ter o raio de luz viajando com velocidade Vzinho. E aqui fora, no ar, com velocidade Vzão. Então, realmente, ó, Bruno disse, isso ocorre porque a velocidade da luz na água é menor do que a velocidade da luz no ar. Essa mudança de velocidade é chamada de refração, que é o que aconteceu aqui, produzindo-se essa quebra desse lápis, a ponta fica mais para cima. Okay? Então, Bruno correto, Tomás errado, apenas o Bruno, a de Bruno, está certa, letra A. Questão 3. A figura anterior é apenas esquemática. Ela representa a visão que o índio tem da posição em que está o peixe. Isto é, ele enxerga o peixe como se ele estivesse na profundidade 4. As posições 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem às diferentes profundidades em uma mesma vertical. Considere que o peixe está praticamente parado nessa posição. Para acertá-lo, o índio deve jogar sua lança em direção a que ponto? Então, aqui nós temos o peixe, só que essa daqui, na verdade, ó, é a profundidade falsa, ok? Então, significa dizer que, em relação ao olho do índio, o que ele vê é a posição 4. Mas ele não deve atirar exatamente no que ele vê. Ele tem que atirar um pouco abaixo. O raio de luz só pode estar na posição 5. Ao encontrar esse ponto, ele vai se afastar da normal, portanto, ele vai chegar ao olho do observador por esse raio que se afastou da normal. Okay? Então, ele vai ser visto na posição 4. Okay? Veja que, como a questão diz que o peixe é visto na posição 4, você tem que procurar posições abaixo da 4. A única possibilidade, nesse caso aqui, é a posição 5. Então, letra E. Quarta questão. 2 sistemas ópticos D1 e D2 são utilizados para analisar uma lâmina de tecido biológico por diferentes direções. Em uma análise, a luz fluorescente emitida por um indicador incorporado a uma pequena estrutura presente no tecido é captada simultaneamente pelos 2 sistemas ao longo das direções tracejadas na ilustração a seguir. Levando-se em conta o desvio da luz pela refração entre as posições indicadas, aquela que poderia corresponder à localização real dessa estrutura no tecido é... Bom, então ele diz aqui, ó, suponha que o tecido biológico seja transparente à luz e tenha índice de refração uniforme semelhante ao da água. Bom, então, aonde é que deve estar esse tecido? Olha, o dispositivo D1 está captando luz que sai perpendicular. Então, essa luz ela pode estar saindo de C, de D ou de A. Porque, nesse caso, os raios de luz emitidos nessa direção perpendicular também vão atravessar de forma perpendicular à interface. Se eles já estão se propagando em cima da normal, prosseguem viajando em cima da normal, embora mudem de velocidade. A velocidade da luz aqui, ó, é Vzinho, e aqui fora é Vzão. Ok? Aqui não houve mudança de direção, mas tem mudança de velocidade sim. Então, se dependesse apenas do detector D1, você teria 3 possibilidades. O tecido seria, então, localizado, né, a estrutura que está nesse tecido seria A, D ou C. Agora, existe aqui a situação do detector D2. Ele também faz a captura. E ele faz a captura de qual possibilidade? Veja, ó, A
Não pode ser, porque A está aqui. Em relação à direção que A vinha caminhando, ó, olha foi o que aconteceu. Em relação a essa reta normal, a gente sabe que se a luz está saindo de um meio mais refringente para um menos refringente, ela deve se afastar da normal. Então, o A vai sair por aqui, ó. O raio de luz que vem do A sai mais baixo. O D, o raio de luz que vem do D, ele vem por aqui. Ele pode prosseguir na mesma direção que vinha já caminhando? Não. Ele é obrigado a fazer refração. Então, o raio de luz que sai do D não pode ser capturado também pelo dispositivo D2. Ele tem que fazer, ele é obrigado a fazer uma refração. Então, também não pode, né? Ele também deveria se afastar da normal, deveria sair por aqui assim, ó. D. Tudo bem? Então, a única possibilidade é o C mesmo, porque esse raio de luz que sai daqui, ele pode se afastar da normal, pegar essa direção e ser capturado pelo detector D2. Então, a estrutura C é a única que pode ser capturada por refração pelos detectores D1 e D2, somente o C. E a última dessa segunda parte, muitas vezes, ao olhar para o céu e ver as estrelas, observa-se que elas piscam, cintilam. Entre as explicações a seguir, qual é que melhor traduz uma explicação plausível para tal fenômeno? Olha, se você observar as estrelas estando fora da atmosfera da Terra, você vai observar que ela tem um brilho permanente. Agora, observando-se de dentro da atmosfera, as estrelas piscam. Por que isso acontece? Vamos supor que você tem aqui, ó, uma estrela nesse ponto. E aqui nós temos as várias camadas atmosféricas. E aqui, o que vai acontecer? Então vamos lá. Esse raio de luz que vem assim e enfrenta essa primeira refração, essa primeira reta normal N1. O que vai acontecer? Ele vai vir de um meio mais rarefeito, quase vácuo aqui, para a primeira camada da atmosfera, onde é um meio material. Então aqui eu vou ter um índice de refração pequenininho, aqui eu já vou ter um índice de refração maior. Então, o que vai acontecer? Ele vai conseguir prosseguir na mesma direção de antes? Vai se afastar da normal ou se aproximar? Vai se aproximar. Agora você tem aqui uma outra refração. Veja que quanto mais o raio vai se aprofundando na atmosfera, ele vai atingindo regiões de ar mais denso. Então ele vai pegando o índice de refração cada vez maior. Então, em relação à direção que ele vinha, ele vai também se aproximar da normal. Ok? E aqui, uma camada de índice de refração ainda maior. Quando ele chegar nessa outra reta normal, ó, N1 cá em cima, aqui N2, aqui N3, ele também não vai prosseguir mais na direção que vinha. Ele vai se aproximar ainda mais da normal. Agora veja, imagine o olho do observador aqui. A estrela vai ser vista, lógico, fora de posição, né? Ela vai ser vista por o prolongamento, né, desses raios aqui. E outra, a posição exata em que esse raio chega no olho não vai ser sempre essa posição. Esse raio ele pode chegar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, ou seja, ele vai ficar oscilando um pouco. Por quê? Porque esses índices de refração aqui, ó, todos eles são variáveis. Porque vai depender da umidade de cada camada dessa, da temperatura de cada camada dessa. Então, como são assim, a atmosfera é muito dinâmica, esses índices de refração são variáveis. Todos esses raios aqui vão sofrer pequenas variações angulares para um lado ou para o outro. Então, esse raio de luz vai chegar aqui um pouco trêmulo em relação ao olho do observador. E essa variação produzindo esse raio trêmulo vai dar a sensação de que as estrelas piscam. Agora, claro, se fosse também um feixe de luz muito intenso, essas pequenas variações de posição não seriam percebidas, porque a luz muito intensa iria ofuscar a sua retina. Então, isso acontece por quê? Porque as estrelas acendem e apagam? Claro que não. Porque o índice de refração da atmosfera cresce com a altitude? Não, decresce com a altitude, até chegar no vácuo. Porque o índice de refração da atmosfera diminui com a altitude. Diminui.
O índice de refração faz isso, mas não é simplesmente por isso. Além de ter essa diminuição, esses índices de refração devem ser variáveis, porque ocorrem reflexões no seu interior enquanto elas se movem. Não, porque os valores dos índices de refração nos diversos pontos da atmosfera não são estáveis, são variáveis. Okay? E a intensidade da luz dessas estrelas que chega é pequena, então você consegue detectar pequenas flutuações porque o raio chega trêmulo, então você vê as estrelas piscando. Okay? É como se você estivesse observando alguém que está com uma lanterna distante, o raio de luz chega no seu olho com pouca intensidade, mas se essa pessoa começar a tremer a mão, você vai começar a ver que esse raio de luz vai chegar trêmulo, vai dar uma sensação de que essa luz que sai da lanterna está piscando. Aqui então é a mesma análise. Então essa é a primeira parte das questões propostas. Até a segunda parte.